Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Guiteres aqui de volta, e hoje a gente vai fazer a nossa análise on-chain como todas as quartas-feiras, e hoje eu vou falar exclusivamente com vocês do que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin. A gente pode ter sim o Bitcoin sofrendo um ataque indiretamente, mas a gente vai comentar tudo isso na análise de hoje. Inclusive, esse ataque que o Bitcoin está recebendo, ele pode dar margem, pode dar espaço para duas blockchains, se a gente pode se dizer assim. Uma é uma blockchain e a outra não é exatamente uma blockchain, mas a gente pode dar espaço para outros dois protocolos dentro do mercado, beleza? A gente vai falar sobre isso, a gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje. Caso você não seja inscrito aqui no canal da BitGet, considere se inscrever. A gente está trazendo um mega conteúdo para vocês todos os dias da semana. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, eu estou aqui trazendo esse conteúdo de análise on-chain para vocês, beleza? E caso o conteúdo faça sentido, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa. Aí, primeiro ponto para a gente ver é o número de transações que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin deu simplesmente uma porrada para cima. Se a gente olhar aqui o número de transações diárias que a gente está tendo, estou colocando uma média de 7 dias aqui para tirar um pouco do ruído, a gente vê que está simplesmente em máxima histórica. E essa máxima histórica ela é bem mais alta do que a máxima anterior. Ou seja, a gente está tendo uma alta utilização da rede. Pô, Gui, mas você fala tanto em oferta e demanda, isso não seria uma demanda pelo ativo, uma demanda pelo protocolo? Cara, por partes, sim. Isso pode ser uma demanda se lá na frente tudo que estiver acontecendo agora der certo. E o que é dar certo? Exatamente o lance dos Ordinals e o lance do BRC20 também darem certo dentro da rede. Não sei se você está sabendo, mas a gente teve uma atualização no passado dentro do Bitcoin, onde a gente aumentou o espaço do bloco, a quantidade de memória que a gente tem dentro dos blocos. E por conta dessa atualização, hoje as pessoas começaram a mintar NFTs dentro do Bitcoin, atrelando o NFT a um Satoshi em específico, e agora as pessoas começaram a mintar tokens dentro do Bitcoin. O BRC20 é uma representação de um token na rede do Bitcoin. A gente tem o ERC20, que é os tokens da rede da Ethereum, os ERC20s, e agora a gente está tendo esse hype dos tokens na rede do Bitcoin. Isso pode sim ser um ataque em cima da rede, e eu vou explicar para você por que isso pode ser um ataque. O primeiro ponto é que o Bitcoin ele não foi feito para ser uma plataforma de contrato inteligente, diferente da Ethereum. A Ethereum foi uma blockchain criada para ser uma plataforma de contrato inteligente, ou seja, para você ter novas aplicações dentro da rede da Ethereum. O Bitcoin não foi criado para isso. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas lá para 2010, mais ou menos, tiveram a ideia de linkar os satoshis exatamente ao URL, simplesmente registrar o URL dentro da rede do Bitcoin. Exatamente o que estão fazendo hoje com os NFTs, queriam fazer lá atrás com as URLs. E se você pesquisar aí na internet, você vai ver que nessa época o Satoshi ele ainda estava disponível no mercado em termos do desenvolvimento do Bitcoin. E ele foi bem claro ao dizer que se as pessoas quiserem fazer isso, era melhor que elas achassem uma outra blockchain para poder fazer isso. Talvez criar um fork do Bitcoin naquela época para poder fazer isso. Não misturar as coisas, porque o Bitcoin, do jeito que ele tinha sido criado e do jeito que ele é criado, ele não serve para esse tipo de aplicação. A aplicação do Bitcoin é outra, é exatamente um meio de troca, beleza? Então, até mesmo o Satoshi, ele é um pouco contra essa ideia aí.
Mas olha só, por que eu ainda falo que isso pode ser um ataque? A gente tem um aumento no número de transações, isso pode ser muito bom para a rede. Se a gente olhar a recompensa dos mineradores, a gente vai ver que os mineradores estão super lucrando com essa história, estão simplesmente com lucros de all-time high de mercado, ou seja, os mineradores é quem está se saindo muito bem nessa. Mas eu falo que isso pode ser um ataque para a rede, porque a rede ela não suporta tudo isso que está acontecendo. Olha só, estamos com 400.000 transações não confirmadas dentro da mempool. Se você não sabe, a mempool é a fila de espera para a transação ela ser validada e ela entrar dentro da blockchain. A gente está com 400.000 transações esperando para entrar dentro da blockchain. Nesse momento, se a gente olhar o preço da transação mais rápida, ela está até em um preço bom, em um patamar bom, está em $4. Isso daqui não é comum de ser $4, tá? Em média, é $1 que a gente paga por uma transação mais rápida. Só que ao longo desses últimos dias, ontem mesmo, se você olhasse para isso daqui, você ia ver que estava chegando a custar $25 a transação na rede do Bitcoin. Algo que é extremamente caro e extremamente inviável para o Bitcoin. A gente é acostumado a pagar esse tipo de taxa na rede Ethereum, normal, todo mundo é acostumado com isso. Mas na rede do Bitcoin, ninguém está acostumado com isso, acostumado a pagar transações tão altas assim. Ou seja, esse frenesi que a gente está tendo aí, tanto dos Ordinals, que são os NFTs, quanto dos BRC20, pode ser, sim, um ataque que o Bitcoin está sofrendo. Como que a gente vai saber se isso vai ser um ataque ou não? É se lá na frente o Bitcoin vai conseguir se atualizar, se ele vai conseguir comportar todo esse tipo de transações sem que a gente fique com uma blockchain extremamente travada dessa maneira. Se você olhar, cara, a gente tem 196 blocos a serem confirmados ainda. A gente está falando que cada bloco demora 10 minutos para ser confirmado. Se você colocar uma transação agora na rede do Bitcoin e você pagar a taxa mais barata, possivelmente essa sua transação ela vai levar dias para ela ser executada. Ou seja, isso é um grande problema que a gente tem dentro da rede. Se a gente olhar para o número de novos endereços, a gente vai ver que até durante esse período, o número de novos endereços diários caiu bastante. Por que o número de novos endereços diários está caindo bastante? Porque as pessoas não estão conseguindo fazer transações, as pessoas não estão conseguindo enviar os seus ativos, principalmente se você é mais inexperiente dentro do mercado, você não sabe muito bem como utilizar uma transação rápida ou como utilizar uma transação devagar. E a maioria das pessoas novos endereços, elas vão pagar por uma transação lenta. E essa transação lenta, é o que eu falei, a gente tem quase 200 blocos ali nesse momento para serem confirmados, ou seja, essa transação ela vai ficar travada na rede durante um longo período. E esse travamento da rede, cara, isso daqui é inaceitável para um ativo que se propõe a ser uma moeda de troca. Isso daqui é extremamente inaceitável para o Bitcoin. Por isso que eu falo que o Bitcoin pode estar sofrendo um ataque. E a gente vai ver que esse ataque ele vai dar espaço para dois protocolos, para uma atualização e para um outro protocolo diferente, beleza? Bom, se a gente olhar aqui então, a gente vê que o número de novos endereços está caindo, não estamos conseguindo ter a demanda que a gente tem diariamente, porque a rede está simplesmente congestionada. Um dos protocolos que pode estar se saindo muito bem dentro disso daqui não é um outro protocolo, mas é a Lightning Network. É uma maneira que a gente tem de transacionar Bitcoin de uma maneira mais barata e de uma maneira mais rápida. A gente sabe que a rede do Bitcoin ela é até mesmo lenta em padrões normais para a gente fazer trocas por um cafezinho, por exemplo, ou comprar alguma coisa, para a gente ter uma moeda corrente instantaneamente. A gente sabe que a rede do Bitcoin ela é lenta. Por quê? Leva alguns minutos, 10 minutos para confirmar o bloco. Cara, você vai tomar um cafezinho ali, você precisa pagar na hora, precisa chegar na hora. E aí lá atrás, a Lightning Network, uma segunda camada,
dentro do Bitcoin foi criada para a gente conseguir fazer essa transação mais rápida. E olha só como que, com toda essa loucura que a gente está tendo aí, dos BRC20, a gente tem uma utilização da Lightning Network muito maior. O número de nós, de validadores da Lightning Network, aumentou drasticamente nesses últimos dias. Ou seja, isso daqui é exatamente um sinal de que as pessoas podem começar a utilizar mais a Lightning do que a rede primária, a rede principal do Bitcoin. Isso daqui é o que eu falei para vocês. Talvez lá na frente o Bitcoin se saia bem disso daí, consiga ter atualizações, a gente consiga encontrar novos caminhos para fazer transações, por exemplo, por dentro da Lightning Network. Então, isso daí pode ser solucionado lá na frente. Mas até o presente momento, tudo o que está acontecendo é sim um problema para a rede do Bitcoin. Ou seja, esse problema ele vai dar espaço para a gente ter mais utilização da Lightning Network e ele vai dar mais espaço para um segundo protocolo que não é uma segunda camada do Bitcoin. O Bitcoin, com esse problema que a gente está tendo, tanto do NFT dos Ordinals quanto dos BRC20, o Bitcoin vai ceder muito espaço de mercado exatamente para a rede Ethereum. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card que eu gravei aqui para dentro do canal da BitGet, explicando o porquê eu acredito que o Ethereum ele vai flipar o BTC em valor de market cap. Vendo tudo isso que está acontecendo nesse momento, vendo esse possível ataque que o Bitcoin está recebendo, eu enxergo que o mercado está dando mais espaço ainda para o Ether se valorizar e tomar o lugar do Bitcoin. Qual que é esse lugar? O maior ativo em número de market cap. O número 1 das criptos pode sim ser o Ethereum nesse próximo ciclo. Até onde é esse target? Até 2025, porque eu falo esse próximo ciclo, beleza? Então, quando a gente olha para o Ethereum, a gente vê que o Ethereum, nessa linha verde aqui em cima, ele está se tornando deflacionário. A gente vê que o número de Ethers travados em contrato inteligente está aumentando. Se a gente olhar o número de Ethers em stake aqui em azul, a gente vai ver que está aumentando também. Se a gente vê o número de Ethers dentro das corretoras, isso está diminuindo. Ou seja, o Ether está saindo de circulação e saindo com muita força. A rede da Ethereum ela é preparada para suportar NFT, para suportar contrato inteligente, para suportar DEX, para suportar tudo isso. Quando a gente está tentando fazer isso dentro da rede do Bitcoin, a chance que a gente tem de fracassar nisso é muito alta, porque a blockchain ela não foi desenvolvida para isso. A blockchain do Bitcoin não foi feita para a gente ter NFT e muito menos outros tokens. Ou seja, a chance da gente fracassar com esses projetos e simplesmente esses projetos causarem uma demanda desnecessária dentro da rede, que é um congestionamento dentro da rede, isso é um sinal de que o Bitcoin ele pode perder força. E ele pode perder força para o seu concorrente. O seu concorrente, não em termos de moeda meio de troca, a gente sabe que BTC ele foi feito para ser uma moeda meio de troca, e o Ether ele não é uma moeda para ser meio de troca, ele é uma plataforma de contrato inteligente. Só que a partir do momento que o BTC começa a querer entrar dentro do mercado de contrato inteligente, que é ter NFT e que é ter tokens secundários dentro da sua rede, ele está simplesmente querendo entrar no mercado do Ether. E esse fato dele querer entrar dentro do mercado do Ether, ele não vai conseguir simplesmente porque a blockchain não foi desenvolvida para isso, diferente da Ethereum que foi desenvolvida para isso. Sem contar que as atualizações na rede da Ethereum, elas são muito mais rápidas do que as atualizações que acontecem dentro da rede do Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin quiser comprar essa briga de plataforma de contrato inteligente, eu acredito que ele vai perder e vai perder feio. E quando o mercado se ligar nisso, a gente vai ter uma demanda muito maior por Ether do que Bitcoin. E a gente vê que também essa diminuição do supply circulante é um grande drive para o preço do Ether
subir com mais força quando a gente tiver uma bull run, quando a gente iniciar a bull run desse nosso ciclo que foi iniciado em janeiro, beleza? Então eu vejo que esse ataque dentro da rede do Bitcoin pode ser sim ataque que ceda espaço no mercado para o Ether performar melhor do que o Bitcoin. Bom, isso daí, claro, a gente está falando de como a blockchain funciona, como a tecnologia funciona, mas a gente pode olhar para o lado também de investidores. O que os investidores estão achando daquele ativo? Olha só, em termos de tecnologia, cara, isso pode sim ser um ataque para dentro do Bitcoin. Mas quando a gente olha para o ativo do Bitcoin, a gente vê que os holders seguem comprados na sua tese, seguem estocando os seus Bitcoins. Se a gente olhar o supply na mão do long term holder, que é o investidor de longo prazo, a gente vai ver que estamos em máximas históricas ainda. Olha só, se a gente olha para o supply aqui, ó, acumulado há mais de um ano, a gente vai ver que a gente está em máximas históricas. Se a gente olhar para a idade das moedas acima de um ano, a gente vai ver que a gente está em máxima histórica e ainda apontando para cima. Se a gente olhar para mais de 2 anos, olha como que a gente está subindo em linha reta aqui e simplesmente apontando para cima. E se a gente olhar também para mais de 3 anos, a gente vai ver que as moedas ainda estão envelhecendo, ou seja, quando a gente fala em termos de investimento, quando a gente fala em termos de supply circulante, a gente vê que os investidores de longo prazo do Bitcoin continuam convictos na sua tese. Qual que é essa tese? Comprar durante um ciclo de baixa, vender após um halving em um ciclo de alta. Essa é a tese do long term holder. E por que eu falo que essa é a tese do long term holder? Porque se a gente estuda o comportamento do long term holder, a gente vai ver que esse grupo de entidades, eles são o grupo que constitui o fundo do mercado e constitui o topo do mercado também, porque eles compram até eles tirarem a maior parte do supply de circulação. Nesse ciclo que nós tivemos ali em janeiro, a gente chegou a ter 80% dos bitcoins em circulação na mão do long term holder. E quando a gente está em topos de mercado, a gente vê que somente 20% do supply, 15% do supply está na mão do long term holder. Ou seja, os caras compram na baixa e distribuem na alta. Quando a gente olha para esse movimento, para a gente entender sobre ciclo do ativo, a gente vê que esses investidores eles continuam convictos, acham que compraram em uma boa região e vão segurar esse ativo até um próximo halving. O long term holder ele não é um cara que se preocupa com notícias, que se preocupa com esse tipo de coisas que estão acontecendo dentro da rede. Atualizações, simplesmente NFTs, os Ordinals ou BRC20, eles não estão preocupados com esses tipos de coisas. São pessoas que acreditam no protocolo, eu mesmo acredito no protocolo, sou um long term holder também, sou um investidor de longo prazo. Então a gente vê que ainda tem uma convicção. Se há uma convicção desses players dentro do mercado, a gente pode ficar tranquilo em termos de investimento para o longo prazo. No momento que esses investidores de longo prazo eles perdem a sua confiança, aí é um ponto de atenção. Até o momento, com tudo isso que está acontecendo, com um possível ataque na rede do Bitcoin, os long term holders não estão nem aí para isso. Eles continuam comprando, continuam segurando as suas posições e não estão se desfazendo por conta disso que está acontecendo. Então, se o long term holder continua comprado, eu também continuo comprado, também continuo acreditando que a gente não vai voltar para os 16 mil dólares. Eu acho praticamente impossível a gente voltar para os 16 mil dólares e para mim perder os 16 mil dólares é uma coisa que para mim é impossível. Eu não acho que isso vai acontecer, porque a convicção do long term holder ela ainda é muito forte. Beleza? Bom, então nessa análise de hoje a gente falou um pouco disso que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin, que no curto prazo é prejudicial,
mas que no longo prazo, como investimento, a gente está tudo saudável, tudo se mantém a mesma coisa. A única coisa que a gente vai ter que fazer ao longo desse processo é solucionar esse problema desse ataque que o Bitcoin está sofrendo. Isso pode ser solucionado através de um fork, através de atualizações também. Então, os desenvolvedores do Bitcoin, eles devem sim, em breve, tomarem decisões do que eles vão fazer em cima disso, beleza? Bom, então essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever. Estamos aqui trazendo mega conteúdo todos os dias da semana para vocês, beleza? Então é isso, um forte abraço e na quarta-feira que vem eu tô aqui de volta para trocar mais um bate-bola com vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto e até quarta-feira que vem. Valeu!